Olá, amados do Senhor, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para estar trazendo a palavra viva aos corações das ovelhas de Jesus, amém? Amados, vai preparando aí a sua Bíblia, a palavra que eu vou estar ministrando hoje está em Mateus, o capítulo é o 26, do verso 36 ao 40, amém? Antes, queridos, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, o Rei está voltando, dê o seu like e compartilhe este vídeo, para que outras pessoas, outros irmãos sejam alcançados pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos dê discernimento e venha falar aos nossos corações. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te pedimos que venha nos dar, Senhor, discernimento da Tua Palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos dar revelação da Tua Palavra, guardar a Tua Palavra em nossos corações, enxertar em nossas mentes para que possamos, ó Deus, cumprir com o propósito, cumprir com a nossa missão. E tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Abra sua Bíblia em Mateus 26, verso 36 ao 40. Que nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse-lhes: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem por uma hora pudestes velar comigo? Aqui, amados, no jardim do Getsêmani, começa ali, dar-se o início ali à obra da redenção. Então, o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos para se unir com Ele, entra ali no jardim do Getsêmani para orar. Amados, jardim do Getsêmani significa prensa de óleo. Nós, como discípulos de Cristo, cristãos genuínos que somos, nós sabemos que o óleo representa a unção, o poder divino que rege a nossa caminhada rumo ao propósito determinado. O óleo é a virtude do Espírito do nosso Abba. Sem o óleo, sem o poder de Deus, nós não podemos dar frutos. Nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Amém? Então, nós necessitamos do poder do Espírito de Deus para que nós possamos ter condições de executar o propósito, a missão da qual nos foi dada. Amém? Sem o óleo, sem o poder do Senhor, nós não adquirimos ânimo, força. Nós necessitamos do poder de Deus para termos fé, paz, alegria, esperança. Amém? Nós carecemos do óleo do Espírito de Deus para conseguirmos concluir com a nossa missão e com o propósito do qual o Senhor preparou para cada um de nós. Cristo tinha essa certeza. Ele tinha essa certeza de que ele precisaria entrar ali na prensa de óleo para se revertir do poder que vem do alto, do poder que vem do Criador para as nossas vidas, para que nós possamos dar início ao projeto de nossas vidas, ao plano de Deus para as nossas vidas. E é somente no secreto que nós conseguimos extrair do nosso Pai esse poder que vem do trono da sua graça. Esse óleo é precioso, é predominante
em nossas vidas. Nós, como discípulos de Jesus, nós necessitamos do óleo. Nós carecemos desse óleo, que é o poder de Deus operante, eminente em nossas vidas. Jesus, ele estava ali com a sua alma triste, angustiada, à morte, porque ele sabia que tomaria as nossas dores, as nossas enfermidades, maldição, rebeldia, iniquidade. Ele estava ali com a sua alma entristecida, pois ele levaria sobre si o nosso castigo, a nossa iniquidade. Ele levaria cativo o cativeiro. Ele se tornaria maldito em nosso lugar. O cálice que era para mim e para você beber, ele tomou sobre si. Ali no jardim do Getsêmani, ele orou, ele buscou ao Senhor no secreto, ele se prostrou com o rosto em terra e começou a orar. Ele começou a entrar ali num diálogo com o Senhor. Ele entrou ali com a sua alma aflita, angustiada. Ele então começa a ter um diálogo ali com o Senhor no secreto. Ele entrou ali no particular com o Pai, para receber do Pai virtude, para ser encorajado, confortado. Ele buscou em nosso Pai o bom ânimo para dar início ali à obra da redenção. Amados, os profetas na antiguidade, eles ungiam, consagravam os reis, derramavam óleo sobre as suas cabeças, para que eles pudessem governar com sabedoria, pelo poder de Deus, para governar sobre as nações ali de Israel. Então, eles eram ungidos para governar sobre o povo. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi direto na fonte. Ele entrou ali no secreto, se aproximou do Senhor, ele entrou na prensa de óleo, ele se prostrou diante do Pai, do nosso Senhor, e derramou-se diante dele. Ele foi se preparar para beber o nosso cálice, porque Jesus, ele sabia que ele tomaria as nossas dores, as nossas iniquidades, ele venceria a morte e tudo ele sofreria na sua carne. Então estava prestes a acontecer. Então ele foi se preparar, ele foi receber poder, virtude do Espírito de Deus. Então, queridos, Jesus, ele entrou ali. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu vejo aqui na obra, no início da obra da redenção de Jesus, primeiro ponto é a obediência. Obediência, ele obedeceu. Ele poderia ter escolhido outro lugar para ele orar, mas não, ele escolheu o jardim do Getsêmani. Por quê? Primeiro, ele entrou ali no secreto com o Pai, para extrair virtude, poder que vem do trono do Todo-Poderoso. Segundo aspecto, querido, ele entrou ali porque ele sabia que Judas conhecia aquele lugar, Judas sabia que Jesus tinha o hábito, o costume de entrar ali no jardim do Getsêmani para orar, para ter um contato direto, uma intimidade com o Senhor, um relacionamento direto com o Senhor. Então, ele já começa ali a dar início à obediência. Como Judas conhecia aquele lugar, ele saberia dizer para os opositores de Jesus que ele estaria ali e o entregaria aos seus opositores para ser crucificado. Então Jesus entra ali com essa consciência de que Judas saberia onde ele estava para entregá-lo nas mãos dos pecadores. Então, obediência. Obediência.
Segundo ponto, fidelidade. Ele foi fiel. Fidelidade. Terceiro ponto que eu vejo na obra redentora de Jesus, na obra da redenção. Cumprimento da palavra. Jesus cumpriu a palavra que os profetas haviam predito. Jesus cumpriu a palavra. Lembrando que nós somos seres livres, o Senhor nos deu o poder de escolha, o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Jesus veio como homem, 100% homem. Ele se despiu de sua divindade, de todo o seu esplendor, e veio cumprir a missão dada por nosso Pai, pelo nosso Abba. Portanto, ele, com o poder de escolha, ele escolheu ser obediente, ser fiel e cumprir com a missão, cumprir com o propósito. Ele, com sua escolha, nos trouxe uma grande lição. Ele nos trouxe uma grande lição. Ele nos mostrou e nos ensinou que as nossas escolhas definem as nossas histórias. A minha escolha, a sua escolha define a nossa história. Então, amados, o Senhor Jesus ali, com a sua fidelidade, com a sua obediência, com o cumprimento da palavra, ele decidiu obedecer e fez a escolha certa. Ele escolheu obedecer e a escolha de Cristo definiu a nossa vida, definiu a minha e a sua história. O Senhor deu uma missão para Jonas, assim como havia dado para Jesus. A diferença entre Jonas e Jesus foi que Jesus cumpriu com o plano. Jesus, ele não fugiu, ele não criou atalhos, ele foi rumo à sua missão. Ele foi direto para cumprir o projeto da redenção. O nosso Pai, ele disse para Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega para aquele povo. E ele fugiu do chamado. Ele tomou a embarcação contrária, no sentido contrário a que o Senhor havia determinado para ele. E isso colaborou para a sua frustração. Ele fez a sua escolha, ele escolheu. Que por sua vez a sua escolha trouxe consequências desastrosas, não só para ele, mas como para todos que ali estavam juntamente com ele. Isso quer dizer que as nossas escolhas afetam também todos em nossa volta, não somente a nós, mas afetam todos do nosso convívio. Afetam todos. As nossas escolhas podem, queridos, retardar o processo ou podem prolongar o nosso sofrimento. Depende de você, depende de mim escolher o correto, escolher em primeira mão aquilo que Deus determinou, para que o nosso objetivo siga o seu percurso natural. Jesus, ele escolheu obedecer, ele escolheu o que era certo. Ele não retardou o processo e ele não prolongou o sofrimento. Ele foi direto, ele escolheu o correto, ele cumpriu em primeira instância o objetivo para que a sua missão da redenção fosse cabal. Jesus pede ali aos discípulos para velar com ele, para vigiar. No entanto, eles não acataram a obediência direta de Jesus. Queridos, isso nos ensina que nós sermos só ouvintes e não praticantes da palavra, nós não entenderemos o nosso chamado e teremos dificuldade ao longo do caminho. Nós teremos dificuldade para cumprir cabalmente os nossos objetivos e concluir a missão. Às vezes nós agimos dessa forma. Muitas das vezes, assim como Pedro e os demais discípulos agiram, por muitas das vezes nós, como discípulos de Cristo,
nós descredibilizamos a ordenança direta do nosso Senhor. Muitas vezes não praticamos a palavra do Senhor. Dormimos como os discípulos estavam ali dormindo. Quando Jesus desceu ali do jardim do Getsêmani, ele surpreendeu os seus discípulos dormindo. O primeiro aspecto que eu vejo aqui, eles desobedeceram a ordem direta de Jesus. Jesus disse, ficai aqui. Eles saíram. Ah, mas se eles adormeceram, como que eles saíram? Eles saíram porque justamente eles adormeceram. Eles adormeceram, eles não vigiaram. Eles saíram dali pelo simples fato de que eles dormiram. Quando nós entramos em um estado de sono, entramos em uma situação em que a nossa consciência, ela dorme, ela permanece dormindo. Nós perdemos as atividades motoras e estímulos sensoriais. Os nossos estímulos sensoriais são reduzidos. Não respondemos às atividades motoras e cognitivas. Isso quer dizer que nós perdemos a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o reflexo, o pensamento e a linguagem. Eles estavam fisicamente, mas a sua mente não estava, pois estava inconsciente. Ou seja, os discípulos não vigiaram e nem oraram. E quando veio a crise, quando veio as dificuldades, eles fugiram. Eles fugiram ao invés de tomar a cruz e seguir verdadeiramente Cristo. Eu quero dizer a vocês que se nós quisermos ser discípulos produtivos, nós precisamos e devemos disciplinar o nosso corpo, disciplinar a nossa carne, para que nós não venhamos ceder às paixões deste mundo, para que nós venhamos ser obedientes e fiéis. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós devemos ser como Cristo foi, devemos ser imitadores de Cristo. O exemplo de Jesus nos ensina que devemos enfrentar as consequências de cumprir a vontade do nosso Abba, ir até o fim e cumprir a missão. O sofrimento, as lutas, as adversidades, as atitudes erradas das pessoas não pode distrair a minha vida e a sua vida. Não pode nos distrair, não pode impedir que nós venhamos cumprir com o propósito da qual nos foi incumbida. O que devemos fazer é o que Jesus fez. Nós devemos ter a mesma postura que Jesus teve, entrar no secreto, conversar com o Abba. Depois que Jesus entrou no secreto, ele se revertiu com o óleo, com o poder, ele orou, ele se derramou diante do Senhor e ele alcançou um estado pleno de paz. Ele superou ali as suas dúvidas, os seus temores, tristezas, angústias. E logo após de se revertir com óleo, com o poder do Espírito de Deus, ele saiu ali do jardim do Getsêmani, ele saiu dali do óleo, da prensa de óleo, cheio de certeza e decidido a cumprir a maior obra do mundo, que é a obra da redenção. Jesus venceu. Jesus saiu dali resplandecente, que quando os discípulos olharam para ele, ficaram admirados. Primeiro ponto, querido, que nós vemos aqui. O que nós devemos fazer é que Cristo fez. Primeiro ponto, nós devemos ir na fonte, direto da fonte, como Cristo foi. Ele entrou ali no jardim do Getsêmani. Ele foi buscar a orientação, ele foi buscar a direção, ele foi buscar a paz,
Ele foi buscar o revestimento do poder que vem do alto, no secreto. Primeiro, fonte primária. O nosso Abba é e tem que ser a nossa primeira fonte, a fonte primária de nossas vidas. Segundo, nós devemos obedecer, sermos obedientes. Terceiro, sermos cumpridores da palavra, cumprir a palavra, não sermos só ouvintes da palavra. Quarto, nós devemos ter intimidade com o Senhor. Entrar no secreto, sermos íntimos do Senhor, ouvir o que Ele está dizendo. Assim, nós cumpriremos o nosso propósito e chegaremos ao fim com essa missão cumprida como Cristo fez. Ele cumpriu todos os requisitos. A sua fé foi provada e ele venceu, porque ele foi fiel. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Então, amados, que nós possamos, como os discípulos de Jesus que somos, seguir os passos de Cristo, agir como Ele agiu, caminhar como Ele caminhou, e certos, convictos de que Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, na dor, na tristeza, na alegria, em meio à tempestade, em meio à escassez, em meio à bonança. Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco. E Ele está. Então, grave no seu coração e em sua mente. Se quisermos concluir a nossa missão aqui na Terra, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos, entrar nos portões celestiais e viver eternamente com o Senhor e vê-lo face a face, nós devemos concluir a nossa missão aqui na Terra. Primeiro, vou repetir, sermos fiéis, obediente, cumprir a palavra, entrar no secreto, ter intimidade com o Senhor e cumprir até o fim o propósito. Aí nós chegaremos aonde o Senhor preparou para mim e para você. Nós alcançaremos a nossa vitória. E a vitória que vence o mundo é a minha fé, é a sua fé. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas, a sua escolha e a minha escolha que define a nossa história. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra maravilhosa. Aleluias. Quem sabe você parou na beira do caminho e desanimou pela circunstância. Eu quero dizer para você que o Senhor te dá agora paz. Entra no secreto. Tenha um diálogo com Ele. Ele vai te fortalecer. Ele vai te preparar. Ele vai derramar do trono da tua glória o óleo. Ele vai te revestir como revestiu Cristo para você dar início a uma nova jornada na sua vida. Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele está sob o domínio de todas as coisas. Ele tem o poder e o controle de todas as coisas. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos ao Senhor por esta palavra maravilhosa. Muito obrigada, ó Deus, pela tua revelação, que é através, Senhor, do secreto, que eu consigo extrair direto do trono da glória e da graça do Senhor, a palavra que traz vida, que traz transformação e é eficácia, Pai. Ela cumpre o seu propósito no tempo determinado. Eu te glorifico e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor alcance cada coração, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Abençoa, reveste com o teu poder para que ela possa, ó Deus, estar cumprindo com o propósito
e concluindo a sua missão aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados, que a graça e que as doces consolações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja com a sua família e aonde você estiver. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba o óleo, o poder, a virtude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, amados, a paz do Senhor. Até a próxima ministração, até o próximo vídeo, amém? E não se esqueça, compartilha o vídeo, dê o seu like e fiquem com Deus. Tchau.